Então, é meio fake isso, né? Mostrando aí um conceito do canal sobre a questão de pesquisa, né? Já mostrei porque eles estavam errados, não. Comecei a pesquisar antes, né, de qualquer crítica feita nesse sentido. Mas vamos lá. Uh, não é isso que aconteceu. Então, veja como mesmo se a crítica, a pesquisa não foi feita depois do ataque deles, uh, eu abri pesquisa antes que fosse feito qualquer comentário sobre a questão de pesquisa. Né? Só que tanto a possibilidade quanto a própria execução da pesquisa. Né? Então eles estão errados. Mas não só isso. Independentemente de qualquer coisa nesse sentido, eles falam sobre a questão da pesquisa, mas é aquela coisa. Eles também, na verdade, atrasaram a crítica. Então, por que eles só fizeram a crítica? Claro, porque perceberam que eu ia continuar respondendo no YouTube, eventualmente vieram com a crítica de filhos espirituais. Eles não iriam fazer antes. Por que não fizeram antes do começo de 2021 a crítica sobre filhos espirituais? Ou seja, vocês eventualmente podem atrasar a crítica. E eu não posso atrasar a pesquisa. Aliás, ela não foi atrasada. Perceba que as minhas duas pesquisas eram impossíveis. Né? Sobre a questão de maternidade, não. Houve um erro, uma coisa que eu não lembrei. Que não, vocês estão errados sobre a questão de maternidade. Né? O pessoal que me atacou. Estão errados sobre maternidade espiritual. Eu estava certo e eu achava sim impossível haver maternidade espiritual em outra base doutrinária, independentemente do quanto eu obedecesse essa base. Então não havia, mas você deveria ter pesquisado antes. Não havia possibilidade, porque para mim se a base doutrinária é diferente, não há por que se pesquisar sobre maternidade. Não havia porque não havia possibilidade de haver maternidade porque a base era diferente. Né? Tanto que eles mesmos dizem isso um pouco. Eles dizem, você mudou de base doutrinária, deixando filhos espirituais para trás. Não, mas então é porque eu não aceito mais doutrina de maternidade, porque eu não seria mais mãe espiritual, porque estaria, na verdade, em outra base doutrinária. Não, você deixou as pessoas. Não é que eu deixei. Eu não mudei a base doutrinária porque eu ia deixar as pessoas abandonadas, ou porque eu queria abandonar, porque eu não queria ser responsabilizado. Eu deixei porque a outra doutrina era mais correta. Então eu teria que mudar o mais rápido possível de base doutrinária. Mas enfim, isso também já foi explicado. Mas a questão da maternidade era impossível. Não havia possibilidade de pesquisa na questão da maternidade porque a base doutrinária era diferente da doutrina que diz sobre maternidade espiritual. Mas eu poderia ser responsabilizável de outra forma, com outro tipo de autoridade que não fosse maternidade espiritual, porque essa doutrina não seria aceitada. Isso eu tinha deixado como, eventualmente, uma abertura. Maternidade não podia ser. Então não tem como. Então não tem como, não, você não fez a pesquisa da maternidade, porque a pesquisa da maternidade era impossível. A pesquisa maternal não havia como fazer. Não só havia o problema sobre os mandamentos, como não havia a possibilidade do problema da maternidade. Olha, vocês atrasaram a crítica, né? Então, se eventualmente era algo tão emergencial, já teriam criticado antes da primeira. Ué, mas então por que não criticaram antes? Ou seja, não era emergencial para eles. Eles mudaram a crítica porque eu comecei. Comecei não, já estava respondendo em 2020. E até um pessoal vendo na internet, não, mas no final continuou, vai continuar aqui. Claro, óbvio, porque lá não dava, eventualmente continuaria aqui. Não, mas aí filho espiritual. Aí mudaram o argumento, ou seja, não era emergencial, porque não criticaram em 2020. Não, ninguém falou nada sobre isso. Né? Então estava errado. Então, esse é o primeiro ponto. O, o segundo ponto é justamente a pesquisa sobre a maternidade espiritual. Não, essa eu já tinha passado, porque a base doutrinária era diferente. A questão é se haveria outro tipo de autoridade, outro tipo de responsabilidade que não fosse maternidade espiritual, porque essa eu não poderia aplicar. Ela estava no Novo Testamento, inclusive, ela não era aplicável. Né? Então não tinha como fazer pesquisa. O conceito era impossível, não podia. Não tinha por que fazer isso, porque logicamente o conceito de maternidade não era possível em relação à prática mandamental. Né? Se eventualmente fosse, o argumento teria que ser novo. Mas justamente para mim era impossível, não tinha por que pesquisar isso. Né? Ou mesmo a pesquisa não era possível. Depois, talvez, surgiram novos argumentos. Antes, não. A doutrina da maternidade não é aplicável. Né? Com base diferente. Então, não podia. Da mesma forma, a questão se os mandamentos devessem ser falados para as pessoas, porque não só porque, de repente, os mandamentos não seriam algo prático, mas também porque 100% da situação feriria, eventualmente, a entidade espiritual. Né? O que não se sabe, porque apenas uma possibilidade, que eu nem sei, na verdade, se eventualmente, vamos dizer, alguma entidade estaria fingindo alguma coisa, não vou fingir aqui um comportamento, mas desejo que as pessoas obedeçam os mandamentos, nem fica exatamente claro, né? Porque inclusive há a possibilidade que os mandamentos fossem ditos ferindo a entidade espiritual e eventualmente se aceitando isso, né? A entidade aceitando essa possibilidade.
eventualmente qualquer uma que estivesse atrás do novo, no caso do Novo Testamento, né? Então, era essa a questão. Então fica esse complemento no canal, né? Ah, óbvio que se fosse para pesquisar, eu poderia pesquisar depois, não tinha problema. Vocês criticaram depois também. O fato de vocês criticarem, no caso, ali por qualquer materialidade espiritual, qualquer responsabilidade que eu tivesse, para vocês era muito mais fácil porque vocês tinham conhecimento desde o começo. Eu não tinha. Eu não tinha por que pesquisar coisas que eram impossíveis. Como é que há maternidade em outra base doutrinária? E como é que eu vou falar dos mandamentos ferindo entidade que não interessa que os mandamentos sejam falados, porque daí as pessoas vão eventualmente abandonar. No caso da doutrina do Novo Testamento e qualquer entidade por trás disso. Quer dizer, não teria sentido. Ou seja, eu teria que superar esses conceitos, que é uma coisa que demoraria muito. Né? Eu não conseguiria fazer isso. Não só no momento que eu recebesse algum tipo de nova informação, mas no momento em que eu estivesse preparado para receber e digerir essa informação, porque eu poderia também receber e não concordar. Né? Se bem que a questão da pregação eu nunca concordei exatamente, mas eu digo com a lógica da informação em si. Né? Sobre a questão de ali falar dos mandamentos e eventualmente ferir. No caso ali a própria doutrina. E aquela coisa, se eventualmente eu obedeço 10 mandamentos para falar, então é porque não há mais maternidade. E estaria ferindo a própria doutrina da maternidade também. Né? Eu não seria mais mãe e estaria ferindo as pessoas acreditando na doutrina de maternidade. Então a responsabilidade teria que ser de outra forma. Então não pode ser feito o comentário como foi feito em relação à responsabilidade de maternidade. Não teria como. Então não é esses cálculos. Né? Então fica esse complemento do canal. Não é do jeito que eles estão falando. Eles também atrasaram. Eles só fizeram a crítica de maternidade porque eu continuei no YouTube. Eles só fizeram por causa disso. E no caso específico, eles tinham mais informações. Eu não tinha. Informações que eu não tinha nem como saber. Não tinha nem como saber dessas informações. A lógica não apontava para isso. A lógica não aponta para as informações que esses caras estão falando, que eram informações novas. Né? Então não havia porquê. Né? Então fica esse complemento. Eram pesquisas que, para mim, parecia não se deveria fazer. Né? São pesquisas que não havia porquê, no caso, fazer, porque eu já tinha, no caso, o fechamento das informações. Elas poderiam ser reabertas. Elas poderiam ser reabertas. E no caso específico, ainda não. E depois do seriado do crime, eu sempre deixei aberto. Depois do seriado do crime, nunca houve nenhum fechamento de tema. E eu mesmo abri a pesquisa sozinho. Então, não. Fica esse complemento do canal. E é isso aí.